Tá bom? E depois, tem 2 servos de Deus comigo. Um, como eu disse, é ancião, servo de Deus que fez a oração. E o outro é nosso auxiliar de cooperador, Francisco Morato. E depois vou dar liberdade aos servos de Deus. Bem, por gentileza, liga o meu microfone para que os irmãos da live possam participar também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou explicar um pouco para os irmãos o que de fato é a comunidade cristã no Brasil. Muitos irmãos que estão aqui já acompanham o nosso trabalho pelos canais, né? Tem até um servo de Deus aqui, junto conosco, muito estimado meu, ele e a família, e eu não vou falar o nome dele, para não sofrer represália, mas o servo de Deus sabe quem é que estou dizendo. Ele, a família, da outra vez que eu estive lá no irmão João Batista, essa família esteve junto de nós também, e hoje aqui vimos o servo de Deus, e Deus colocou muita alegria em nosso coração. Aqui também nosso querido, estimado irmão Johnny, ele, sua família, né, irmão, isso é muito gratificante em ver esses irmãos firmes em Cristo Jesus. Irmãos, a comunidade cristã no Brasil, ela nasceu, isso, Deus abençoe, assim com o relógio assim fica mais fácil para mim não errar aqui a hora, que senão vai acabar o culto meia-noite. Aí vocês puxam minha orelha. A comunidade cristã no Brasil, ela nasceu para buscar aquelas pessoas quais às vezes foi injustiçada, às vezes foi mal compreendida, e às vezes também, irmão, cometeu algum deslize na tua vida, porque santo é somente Deus, 2 vezes santo é somente Cristo, 3 vezes santo o Espírito Santo. Por isso que diz assim, ó, santo, santo e santo. Os 3 em um, uma unidade de Espírito, santidade em Espírito. Agora, todo homem é pecador. E o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo, Deus abençoe, irmãozinho, glória a Deus, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra não está nele. Então esta igreja, irmão, todos os dias nós estamos dizendo o que é esta igreja. Nós não temos aqui santo ministério. A Irmandade não orará assim, igual aprendemos a vida toda. Senhor, toma o teu santo ministério. Isso não existe, tá, irmão? Senhor, tome o teu ministério. Ponto. Porque santo é só o nosso Deus. Santo é só o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Falando que nós somos santos no ministério, a Irmandade se torna o quê? Inferior ao ministério. E ministério não é para ser maior do que a Irmandade. Ministério é para servir a Irmandade. Sabe por que tem esse patamar aqui entre a Irmandade? Porque nós somos menor. Põe um patamarzinho mais alto, a Irmandade vê a gente, aí nós fica do tamanho da Irmandade. Presta atenção, irmão. Você pega a tua família e vai num restaurante. O maior ali não é o garçom ou o cozinheiro que está fazendo a comida e o garçom vindo te servir. Não. O maior é quem está com a família sentado à mesa e sendo servido. E é isso que é o ministério. O ministério não está aqui para ser servido, mas sim para servir a amada Irmandade. Nós não somos superiores, não super-herói, nem maior do que a Irmandade. Nós estamos aqui para servir e dizer, irmã, irmão,
Isso é o que Deus está mandando dar para você. Come e beba, que a tua jornada muito longa é na terra. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Então, irmão, aqui é o estatuto da igreja, razão social, tá? No módulo 1, que eu não vou ler, mas depois qualquer irmão ou irmã que quiser saber, vem aqui, conversa com o irmão que vai atender aqui, está atendendo aqui como cooperador, irmão Eduardo Júnior, e ele explicará o que é o estatuto da comunidade cristã no Brasil. O segundo módulo é a carta da presidência ao ministério, ensinando essas palavras que estou dizendo aos irmãos, que aqui nós somos menores do que a Irmandade. Então aqui nós não vamos tratar a Irmandade como uma massa de manobra. Tudo o que foi feito na comunidade cristã no Brasil, a Irmandade tem que saber da ponta a ponta e ter sinal de aprovação que Deus está entre nós. Nada às escondidas, nada às estreitas. E os nossos assuntos ministerial, mas não pode, que a esposa não pode saber. Que é isso? O que tem sobre o assunto da obra de Deus que a esposa não pode estar sabendo? A esposa é a coluna do irmão do ministério, que quando a esposa para de acompanhar o servo de Deus, ele perde as forças e acaba o teu ministério. Porque o ministério começa dentro da tua casa. E aquele que tem uma boa convivência, uma boa comunhão com a tua família, a tua igreja também tem comunhão. Glória a Deus. Sabemos que o diabo luta 24 horas para destruir as famílias. Mas enquanto tiver um crente aqui em oração, dando glória a Deus, as famílias estarão juntas dando glória a Deus. Quem concorda pode dar glória a Deus, irmão. Tá fraco, hein? Quem concorda, dá um glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro módulo, irmão, é sobre a música, sobre como funciona, os instrumentos, quais pode tocar, como pode ser, como os servos de Deus se portam, e depois o servo de Deus passa para a Irmandade. O quarto módulo, eu vou ler aqui do 1 ao 6, 1 ao 6 só, bem rápido, são 62 cláusulas a ser tratado para o ministério e para a Irmandade. Uma dessas daqui é conduta pessoal. A conduta pessoal é desenvolver comunhão plena com Deus, lendo e meditando e examinando as Sagradas Escrituras e orando diariamente. Quem concorda, dá um glória a Deus. Eu vou falando aqui e vocês respondem com glória. Porque se eu ver que o glória parou, é que eu sei que não concordou. Entendeu, irmão? Essa igreja nasceu no glória e nós vamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo, lutar para prosperar espiritualmente através das orações, fazer visitas, frequentar as reuniões do ministério, das quais devem participar. Na reunião do ministério é tratado assuntos da obra, que eu já disse que obra não é prédio, não é parede, é você e a sua família, eu e a minha família. Então o cooperador pegou o que falou lá na reunião, vem aqui, traz Irmandade. Deus, pela inspiração da reunião, trouxe aos servos de Deus que a partir de hoje nós vamos fazer uma visita na casa de cada irmão que está aqui. Vai na casa de um, faz uma visita. Vai na casa do outro, faz uma oração. Vai na casa do outro, dá um abraço. Passa a noite toda, se possível, no velório de alguém que faleceu, senta ali. Seja, bendito o Senhor, um bom samaritano. E não precisa ser só da nossa igreja não, tá, irmão?
tem que ser de Cristo. Mas ele é ateu, passa do lado dele também. Mas é católico, passa do lado dele também. É espírita, faleceu lá o fulano. Que isso, irmão? Nós não estamos pregando aqui dogmas de placa denominacional. Você mostrando o amor conquista uma cidade inteira. Glória a Deus. Procurar nas regiões as famílias e ir aos lares das pessoas que estão desanimadas na fé. Hoje, irmão, tem muitas pessoas que estão destemplárias, desigrejadas. Vai abandonar para lá? Não. Vamos fazer visita para eles. Estão desanimados na fé? Leva fé para ele. Leva amor para ele. Diga, eu não saio daqui enquanto eu não te dar um abraço. Aleluia, glória a Deus. Amor da boca para fora tem muitos falando. Vamos ter amor do coração, tá, irmão? Amor fingido não, amor verdadeiro, né? Quinto aqui, ó. Ter boa conduta, né? Perante o mundo, sendo sincero, honesto, de boa moral, cumpridor rigoroso da palavra e pontual no compromisso das obrigações. Querendo dizer, um cidadão da terra e um cidadão do céu. Ignorar as ofensas. Ignorar as ofensas, irmão, e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Se eu fosse olhar pelas ofensas, eu já tinha desistido há muito tempo. Principalmente na parte da internet, da live, que muitos entram aqui só para me ofender. Mas permita que o Senhor cresça e eu diminua. Glória ao Senhor. Este daqui é o livro de coleta. É o livro de coleta. E esse livro de coleta aqui, irmão, todo culto será assinado pelo irmão porteiro. Já tem porteiro aqui, irmão? Tem porteiro, servo de Deus. Depois eu quero que o irmão me fala todo o ministério que tem para me apresentar aqui, tá? O porteiro, o cooperador, os irmãos que estão junto ali, um administrador, e vai colocar quantos congregaram, quanto Deus preparou na coleta, e o valor e a assinatura de quem viu entrar. Primeiro culto, segundo, terceiro, quarto, quanto que saiu, colocar o resuminho total, e um culto por mês. Todo primeiro culto, irmão Júnior, todo primeiro culto do mês, o irmão vai pegar esse livro e vai ler diante da Irmandade, vai dizer, Irmandade, entrou tanto e saiu tanto, sobrou tanto, gastou tanto, isso é o que Deus preparou para a Fazenda Rio Grande. E o dinheiro que Deus preparar aqui, não vai mandar para São Paulo, para o fulano, para o ciclano, nada disso. É aqui que Deus preparou o fruto, é aqui que vai ser atendido esta Irmandade. É aqui que vai cumprir o que está em Atos dos Apóstolos 5, 6, 7, 8, dizendo assim, a comunidade cristã em Jerusalém não padecia de necessidade, porque um cuidava do outro nos dias das suas necessidades. Então aqui o irmão vai saber o que Deus preparou do fruto, o que Deus preparou de condição. E somos uma família, né, irmão? Tem aquele irmão passando necessidade, vamos correr atender a necessidade dele. Hoje é ele, amanhã pode ser eu. E juntos vamos servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada escondida. Uma vez por mês vai mostrar para a Irmandade o que entra e o que sai, o que tem no caixa da igreja, precisa de pagar o aluguel, fazer a reforma, atender a piedade, atender a manutenção. A Irmandade está por dentro de tudo o que está acontecendo e o nome de Deus é glorificado. Está contente assim? Dá um glória a Deus. Essa daqui é a razão social do CNPJ, que os irmãos vão plastificar e colocar na entrada da porta. Caso a fiscalização venha aqui, tem o CNPJ da igreja. O irmão Júnior não abriu uma igreja clandestina.
pegou ali, começou um ponto, saiu de lá e veio para cá. Não. O irmão Júnior está debaixo da comunhão com todo o ministério da comunidade cristã no Brasil, amparado pela lei, bendito Senhor, e cuidado da parte espiritual. E quem está contente com essa vitória, dá um glória a Deus. Esse daqui também é colocado, tá bom, na porta da igreja junto com a razão social. Essa plaquinha aqui, eu peço que os irmãos depois plastificam, coloca certinho, faz um módulozinho de um quadro. A igreja de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiar em toda a verdade. E a sua organização é a caridade de Deus no coração dos seus membros, que é o vínculo da perfeição, aonde esses três não governam. Presta atenção aqui, ó. Aonde esses três não governam. Quem é os três? Pai, Filho e Espírito Santo. Onde os três não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Quem concorda com isso, dá um glória a Deus. Vocês aceitam essa plaquinha aqui ou não? Ih, tá fraco, glória. Aceita ou não? Porque enquanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo governar esta obra, Ele vai reger esse trabalho para nós. Glória a Deus. Essa daqui é a ficha da piedade. Ficha da piedade. Deus vai preparar aqui irmãs para a obra da piedade, diácono, né? E vão trabalhar com essa ficha. Irmão, mas fui lá visitar e tem um petzinho na casa, um cachorrinho, um gatinho. Não atender não, porque tem um pet lá. Que isso, irmão? A palavra diz em provérbio, o justo cuida dos animais. Tem um petzinho? Leva o alimento para casa e a ração para o gatinho também, meu irmão. Glória ao Senhor. Porque se alguém está cuidando ali, irmão, é porque, bendito o Senhor, às vezes é um agradozinho da casa, um xodózinho da casa. E quem que pode dizer, Salomão falou, quem que pode dizer que o fôlego do homem sobe e do animal desce? Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Tem um glória para dar para Deus? Não, tem lá o irmão tem um carrão bonito lá do ano, talvez o irmão ganhou o carro, está pagando uma Bíblia desse tamanho de prestação, só porque tem o carro bonito? Leva para ele que às vezes o armário não tem nada para comer. Aleluia, glória ao Senhor. Mas a comunhão, Deus vai tocar no coração dessas irmãs, desses irmãos. A coleta vai ser gorda, não vai ser para construir prédio de 1 milhão não, tá, irmão? Vai ser para cuidar dessa igreja viva. Enquanto nós estiver dando glória a Deus, essa igreja terá pão para comer. Glória ao Senhor. Mas tem lá na casa lá uma pessoa que desviou do caminho e foi embora. Não é mais crente, não dá para atender. Que isso, irmão? É agora que tem que atender. Porque fazer o bem para quem faz o bem para nós, os fariseus hipócritas já faziam. Faz o bem para quem não te oferece nada. Para quem não tem nada para te dar. Faça o bem e não olhe a quem, irmão. Glória a Deus. Estou gostando da comunhão aqui, irmão Júnior. Irmão Júnior, está gostoso esse lugar aqui. É um povo cheio da glória de Deus, que não tem demônio que apaga essa glória, irmão. Lamanaia, glória ao Senhor. Aqui vem junto os pedidos de oração, marcado, aqui está como é o modelo, depois o irmão vai fazer, recortar bonitinho, e vai ficar na mão do servo de Deus, do porteiro, tá, irmão? Glória a Deus. E tem mais, irmão. Se estão achando que o irmão Júnior vai ganhar salário e trocar o carro, agora está de carro novo, só foi para a comunidade ganhar o carro, coisa nenhuma. O homem que não trabalha é bom que não coma, tá, irmão? A palavra diz que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou dizendo, irmão. O homem que não lança a mão no arado não é digno de comer o pão. Glória a Deus! Mas esses homens aqui trabalharão pela obra, pela vida eterna no céu. Glória a Deus!
Aqui, irmãos, bloquinho de Santa Ceia. Continua do mesmo jeito, tá? Santa Ceia uma vez no ano, tudo bonitinho, certinho. Depois o irmão explica como funciona. Glória a Deus. E essa aqui é a ficha de apresentação de obreiro. Essa daqui o servo de Deus vai precisar de cooperador de jovens, carregado, diácono, e tudo que Deus preparar. O servo de Deus vai preencher a ficha, passa na reunião, e se Deus aprovar com a tua glória, teremos mais obreiros entre nós. Eu estou colocando aqui, tá? Irmão, quer ir pegando? Também já. Está pegando aqui, irmão John. Não. Glória a Deus. Irmão, isso daqui é o relatório da nossa igreja, da comunidade cristã no Brasil. Na contracapa também vem a instituição da Igreja de Deus, que nós aqui somos governados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não tiver eles, nada feito. Então este é um relatório antigo e estamos esse ano fabricando um novo. Então esse daqui só coloquei de modelo para os irmãos verem. Essa daqui é uma ficha também de irmãos que o Senhor chama nas águas do batismo, né? Então o irmão ancião escreve ali e dá isso daqui. Tem irmão que batizou em 1950, não lembro data, não lembro dia, não lembro nada. Vai ter aqui um documentinho para ele que ele vai guardar e sempre que ele olhar vai lembrar: nesse dia eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E é tudo gratuito, tá, irmão? Ninguém vai pagar nada nessas coisas, não é nada pago, não. Tá? Glória a Deus. Essa daqui é as carteirinhas do ministério. Eu trouxe duas de exemplo, duas exemplares. Uma é de cooperador do ofício ministerial, e daqui é da Bélgica. Era um irmão nosso da Bélgica, cooperador oficial da comunidade cristã no Brasil, na Bélgica. E esse daqui é de ancião. Eu não vou conseguir enxergar o nome. Mas esse daqui é de um ancião. Aí tem o do diácono, irmã da obra da piedade, cooperador de jovem, encarregado local, regional, tudo aqui certinho, bonitinho, com o CGCzinho da igreja, tudo. Aonde os irmãos precisarem entrar em órgão público, tem aqui respaldo pela lei. E assim, irmãos, os irmãos estão amparados para poder trabalhar na obra. Quem está feliz com toda essa explicação, dá um glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E esse daqui é o nosso zinário, os irmãos já viram como que é, tá? Zinário, se precisar de zinário, fala com o irmão Júnior, ele vai explicar para os irmãos. Esta obra não joga ninguém para fora. Ah, mas o fulano lá pecou. Irmão, eu não sou juiz nem na minha casa. O juiz é Cristo Jesus e o nosso eterno Deus. A nossa missão aqui é trazer, pregar a palavra do amor, e o céu é de Deus, Ele dá para quem Ele quer e a hora que Ele quer. Quem sou eu para dizer, esse é santo e aquele é imundo? Quem falou isso foi Pedro, né? Pedro falou, Senhor, o Senhor me deu a visão lá para comer todos aqueles animais imundos, é tudo imundo. O Senhor falou, como pode dizer que é imundo o que eu já purifiquei? Né? Tudo é santo para quem anda na santidade, e tudo é imundo para quem anda na imundícia. Glória a Deus. A hora já passou bastante. Creio que a Irmandade está na comunhão, entendeu tudo, né? Deus preparou aqui, irmão, ser considerado o nosso querido irmão Eduardo Júnior, né? Do quê? É muito grande, isso é Eduardo Júnior mesmo. Tá? Irmão Eduardo Júnior, uns conhecem como Eduardo, uns conhecem como Júnior. Vem aqui à frente, irmão Eduardo. É Júnior mesmo, esse é o Júnior. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vem aqui. Toda. Irmão Ezequiel, está dando para ver bem aqui o servo de Deus? Agora eu fiquei bem pequenininho perto dele, né? Então, maravilha. Esse servo de Deus, a Irmandade aqui já conhece, sabe. O servo de Deus passou um processo difícil,
atendeu a obra 3 anos e 7 meses como cooperador de jovens no IP, aqui, e foi para cooperador oficial e atendeu como 7 anos. Servo de Deus, a Irmandade é ciente de tudo o que aconteceu, e depois ele me procurou e falou: irmão Isaías, eu tenho desejo de entrar no céu e tenho desejo de continuar pregando o Evangelho de Cristo. O irmão me aceita aí, irmão, está junto dos irmãos, não precisa de ministério, não precisa de nada, só quero estar junto com os irmãos na comunhão. Eu disse: irmão Eduardo, irmão Júnior, é um prazer ter o irmão junto de nós. Começou a ver as nossos lives, nossos cultos, depois que ele desligou da congregação, começou a participar das nossas reuniões, decidiu que era isso, debaixo de oração e comunhão, iniciou essa sala de oração, e olha o tanto de irmandade que veio junto ao servo de Deus. Isso quer dizer que o povo ama o irmão. Glória ao nome do Senhor. E é assim, irmão, o amor, aleluia, não é da boca para fora, o amor é de verdade. Essa irmandade tem abraçado o servo de Deus no dia que ele mais precisou, e agora ele fará o papel dele de abraçar a irmandade na hora que vocês mais precisar também. Então, pela comunidade cristã no Brasil, o servo de Deus agora é cooperador do ofício ministerial considerado neste trabalho. E alguém pode dizer assim, tem até uns críticos que vai ver a nossa live, vai falar: lá, foi correndo para ser ancião. Nada disso, irmão. Ele está sendo considerado no mesmo ministério, como cooperador do ofício ministerial. E o trabalho da obra e o trabalho da formiguinha é que vai contar o que Deus tem de projeto na vida dele. Irmão. A Irmandade então recebe o servo de Deus, vamos ouvir o amém. A Irmandade recebe o servo de Deus como cooperador oficializado. E essa igreja oficializada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Deus, nosso Pai, seja louvado. Amém. Irmãos, eu sou grato a Deus por ter me chamado na sua graça ainda com a idade de 12 anos, ter batizado a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo e ter me conservado nesse caminho. O caminho do Senhor não é apenas rosas, tem os seus espinhos, mas em tudo glorificamos o nome do Senhor. Graças a Deus pela esposa, o casal de filhos, os 10 anos que ficamos com a Irmandade no Jardim Peu, fui o homem mais feliz do mundo enquanto cooperador de jovens, porque eu vi muito milagre no meio da mocidade das crianças. Deus abençoou também com a Irmandade. E uma coisa é certa, Deus move as peças no tabuleiro sagrado. Não estamos aqui porque queríamos, ou porque desejávamos, ou porque passou na nossa mente ou desceu no nosso coração. Estamos aqui porque assim o Senhor determinou que estivéssemos. E uma coisa eu digo para os irmãos, para mim hoje é o primeiro dia que eu estou no ministério e eu vou aprender a servir a Deus naquilo que Ele me deu. O que aconteceu lá atrás ficou para trás, o que é passado ficou passado. Como diz a palavra, não considereis as coisas passadas, considereis o presente e o futuro que o Senhor fará por vós. E Paulo, quando ele foi criado aos pés do conselho de Gamaliel, ele disse, quando ele foi convertido: o meu conhecimento eu fiz de esterco. Bendito é o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que a partir de hoje eu quero aprender a ser cooperador junto com essa Irmandade. A Irmandade ora por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pela obra de Deus nesse lugar. Temos grande necessidade, como estávamos considerando a parte da música, provavelmente vamos começar os ensinos musicais aqui. Temos também uma obra que está na nossa responsabilidade, que
é aqui no Tatuquara, em Curitiba. Pedidos de visita e de culto em vários lugares, como Campo Largo, Areia Branca dos Assis, Campina Grande do Sul, Castro, Telêmaco, Borba. E uma coisa é certa: o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo até que venha ao fim. Bendito é o nome do Senhor. A Irmandade continua orando por nós, para que nós possamos, na humildade, continuar trabalhando e um dia chegarmos à porta do céu onde receberemos por fé a coroa da vida eterna. Por onde o Senhor tem dado a graça de passar, viagens que o Senhor tem preparado, eu vos trago a saudação e levo as vossas saudações onde Deus dê a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém! Deus seja louvado. Amém! Abençoe, Moisés. Quais são os seus? Por enquanto que Deus preparou o porteiro. Pedro Ribeiro. Irmão Pedro Ribeiro, faz favor. Irmão Johnny. Vem também, irmão Johnny. Vem aqui, vai ajudar o servo de Deus no trabalho. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vamos, fica mais para cá um pouquinho. Irmão Ezequias, dá uma ajustadinha aqui agora encheu aqui o. Glória a Deus. Pode levar um pouquinho mais para trás aqui, onde pega os irmãos. Glória a Deus. Esse daqui é o nosso irmão Pedro, é isso? É o pescador mesmo, não? Mas não é aquele. Não é aquele, não. É mais forte que o pescador. Esse é o irmão Pedro Ribeiro e vai nos ajudar aqui na parte da portaria. É o anjo da igreja que recebe a Irmandade. Sempre com esse sorriso bonito. Sempre assim. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus como porteiro nesta casa de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Tá bom, o povo gostou de você. Quer glorificar a Deus aqui? Vem aqui. A paz de Deus, irmão. Amém! Aqui hoje, o joia. Estava bastante travado para nós vir, porque nós não estava nem vindo. Mas Deus a preparou. Eu falei para minha esposa, vamos tomar banho na água fria mesmo. Hoje tomamos banho na água fria, irmão, para chegar aqui. Glória a Deus, acabou a nossa luz lá. Mas eu falei para minha esposa, vamos orar a Deus. Dobramos o joelho, levantamos a oração, eu fui na janela, olhei. Falei, vamos se arrumar e vamos congregar, vamos lá fazer a visita para o nosso irmão Júnior. Irmão, esse irmão Júnior me deu trabalho. A gente se conheceu nos cultos de jovem com ele. Vou agradecer a Deus por isso. Mas é um menino muito humilde. Eu não estava sendo crente ainda, irmão, na época. Não estava estava sendo crente assim, acreditava em Deus, mas eu não estava sendo oficial na congregação. Aí Deus a preparou que nós se unimos com ele, o irmão Santo, saudoso irmão Santo. Fomos se abraçando devagarzinho. E Deus me chamou para essa graça. Glória a Deus. Agradeço a Deus por estar aqui, irmão. Daí fui se batizar, fui uns três batismos para se batizar. Deus não dava certo, trancava meus caminhos e não estava na hora. Daí a hora eu vou dar o testemunho completo, senão eu tomo o tempo da palavra, né, irmão? Daí, irmão, Deus preparou que eu fui se batizar ali no portão. Agradeço a Deus que cheguei naquele dia lá, vou dar esse testemunho para os irmãos. Foi muito difícil chegar até a igreja do portão, irmão. Tudo quanto é caminho que eu ia passar, estava trancado. Mas eu fui a congregar na igreja do portão no batismo. Cheguei lá, irmão, foi uma alegria para mim. O nosso ancião começou a falar sobre o batismo e falar que ali tinha uma alma de cabecinha branca que foi para se batizar e estava com medo. Glória a Deus. Irmão, o meu batismo foi em 2018 no portão, mas para mim foi uma alegria. O irmão falava na boca do servo de Deus, Deus falava na boca dele. Ele está com medo de se batizar porque na família dele não está aqui, ele estava sozinho, eu estava sozinho, irmão. Estava sozinho, só eu olhava, não tenho família. Aí Deus estava me segurando ali. Irmão, desceu 16 irmãos para as águas do batismo. Glória a Deus. E eu glorificando a Deus. Irmãos, quando eu desci para as águas, para o corredor
do vestiário ali, o irmão Paulo, que estava recebendo, falou assim: irmão, você estava com medo de se batizar? Porque aqui você achou que estava sozinho, mas olha a irmandade que está aqui dentro. Glória. Agora olha nos corredores que você está. Irmão, estava que nem a nossa mão, assim, dos dois lados. Glória. Irmão, naquele dia, desceu 150 almas do batismo. Glória a Deus. O Senhor falou para mim que ia multiplicar minha família, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, eu vou casar e vou ter filho de novo, já estou velho. Mas Deus já preparou aquela família cristã. Glória. E hoje eu estou abraçando o nosso irmão Júnior, irmão aqui, ó, do nosso lado, nossos irmãos que estão aqui dentro. Então a gente tem que trabalhar na obra de Deus. A gente tem que buscar aquele que está fraco, que está caído. Não importa o que ele fez, importa o arrependimento dele. Se ele se arrepender, ele tem salvação, mas se ele não se arrepender, não tem salvação. Quando ele se arrepende, Deus perdoa ele que vai julgar depois. Não tem julgamento para ninguém. Então nós temos que glorificar a Deus, que estamos aqui glorificando a Deus, orar por toda a irmandade, não é só por nós, é para os católicos, é os que estão na rua, os que estão bêbados nos botecos, é de onde que estiver, ora a Deus, para Deus atender os filhos dele, porque nós somos todos filhos de Deus. Então nós temos que agradecer isso. Não tem escolha para nós. Agradeço a Deus de estar aqui dando testemunho, peço a oração da irmandade, que ore por mim, pela minha esposa, pelo nosso cooperador, o nosso companheiro da porta, que já está aqui junto, os nossos irmãos músicos. Então, ora a Deus para Deus multiplicar o nosso ministério também, que nem ele multiplicou minha família. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém! Fica ali perto do irmão João. Aí. Aqui, irmão. Você é maior que eu agora. Esse aqui é o nosso irmão Johnny, servo de Deus, também vai nos ajudar aqui, juntamente do nosso querido irmão Júnior, né? Para ajudar nos atendimentos, onde Deus preparar. O irmão Júnior e o irmão Johnny vai estar por aí, todos os lugares, as cidades todas qual foi chamado, e vamos começar a trabalhar, né, irmão? Glória a Deus. A Irmandade recebe nosso querido e amado irmão Johnny para auxiliar nesse trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mexe no meio. Deus seja louvado. Amém. Oportunidade que Deus nos tem dado, né? Como se diz a palavra de Deus, quando Jesus Cristo ele escolheu os 12 discípulos, né? Nenhum daqueles discípulos tinha instrução, mas o mestre chamando o nome de cada um já foi uma grande novidade, né? Porque aquele que chamou os discípulos conhecia quem estava chamando, mas aquele que foi chamado ainda ia sentar e acompanhar o que o mestre fazia, né? Glorifico e agradeço a Deus. Faz alguns anos nós se conhecemos, né, irmão Isaías? Tivemos a oportunidade de estar junto e tudo é feito pela honra e a glória de Deus. Às vezes em quando nós pensamos e planejamos um caminho, mas Deus escreve pela vontade e agenda, e as mãos são deles, né? Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito por mim, pela minha família, por essa cidade onde estamos residindo aqui, por esse companheiro, né, muito querido, servo de Deus, que tem se demonstrado preocupado com as coisas de Deus. Quando nós conhecemos a necessidade do servo de Deus, né, entrou um desejo muito alegre em nosso coração, né? Nós vemos a vontade dele de trabalhar, nós não pensemos duas vezes, né? Nós não olhamos a placa que ele estava carregando nas costas, mas nós vimos o Jesus que ele tem vontade de anunciar aos caminhos aí fora, né? Aquele que quer servir a Deus, ele não olha a posição, ele não olha se é forte ou é fraco, né? Aquele que quer servir a Deus, ele não vê se tem dinheiro ou é pobrezinho, mas ele vê se tem uma alma, se tem necessidade, vai atrás, né? Portanto, meus irmãos, a nossa missão, né, é falar do amor de Deus, né? Falar das grandezas, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É resgatar aquele amor que já está esquecido em muitos lugares. Glória a Deus. Mas aquele que ainda tenta viver a palavra de Deus, o Senhor e o Espírito de Deus cobra. A obra é minha,
e a minha vontade é você que obedece, né, meus irmãos? Creio que nós temos bastante nossos irmãos nos visitando, né? Muitos estão olhando na internet, como diz o irmão Isaías, né? É uma obra muito combatida, né? É uma obra que aonde nós temos que colocar as mãos e fazer acontecer. E sozinho nós não faz nada, meus irmãos. Como o irmão Isaías comentou agora há pouco, né? A família que nós temos é um apoio muito grande. Você que é serva de Deus e quer entrar no reino dos céus, seu esposo tem vontade de trabalhar, tem vontade de ganhar almas, esteja junto com ele. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, quando chamou ali aquele carcereiro, lá em Atos, capítulo número 12, à frente, quando que aquele carcereiro, quando conheceu o apóstolo Paulo, né? Não veio só ele, mas a sua casa se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho já não é pregado, não é da semana passada, não é porque a comunidade está com as portas abertas que está sendo pregado o evangelho. Mas muitos e muitos anos o evangelho da salvação de Cristo Jesus é pregado a todos, né? Mas a missão nossa ainda continua, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar somando junto com nossos irmãos aqui, né? E trabalho tem para todos, irmãos, né? Só basta querer trabalhar, né? O campo é grande, a seara é grande, mas poucos são aqueles que querem colocar a mão na obra, aqueles que querem sofrer pelas coisas de Deus. Somos agradecidos a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Deixa eu ficar no meio de vocês. Glória a Deus. A Irmandade está contente com este corpo ministerial que está iniciando aqui. Fala um amém bem forte. Amém! E nós aqui, irmãos, vamos trabalhar unidos, porque nós unidos jamais seremos vencidos. Né, irmãos? Igual o servo de Deus disse. Ele disse, aqui não é posição, nem cargos e nem encargos. Aqui é trabalhar na obra de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho de Cristo. Posição nós deixamos para aquelas igrejas bem grandes, bem ricas, bem abençoadas, está lotado. Aqui é nós pôr a mão no arado e falar do grato amor de Deus. Sobre essa apresentação dos irmãos, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Ezequiel é ancião em Salto. Irmão, dia de apresentação, sai um pouquinho mesmo do horário. Irmãos, perdoa a gente aí. Nosso servo de Deus vai vir, vai levar a saudação, contar um